Então, galerinha, ó, a página O Mundo em Quadrinhos, Don Quixote. Então, vocês têm aqui a primeira página, né? Que nós já lemos. Aqui nós vamos fazer a leitura da história em quadrinhos, então. Então, ó, história em quadrinhos, muitas são as histórias publicadas no formato de quadrinhos. Leia o trecho inicial, ó, da adaptação de Don Quixote de La Mancha, um clássico da literatura infantil. Então, a gente vai começar a fazer essa leitura. Aqui tem um QR Code, ó, que a professora falou para vocês, tá? Para vocês entrarem, vocês vão encontrar a introdução sobre Don Quixote. Ó, a professora já colocou aqui para vocês, ó, tá? Para vocês entrarem, vocês vão encontrar informações, né, sobre esse personagem, tá? Ô, prof. Oi. Esse cara entra numa das listas que tem uma canela mais fina que a minha. Bem poucas pessoas. Ó, vamos lá então, Henrique, preparado para a leitura? Sim. Vamos lá então. Pode ler o primeiro. Num lugarejo em La Mancha, não há muito tempo, viveu um fidalgo desses com lança pendurada, adarga antiga, cosim magro e cão bom caçador. Cumpre então saber que esse fidalgo, nas horas de ócio, que eram as mais do ano, se dava a ler livros de cavalaria com tanto empenho e gosto, que se esquecia de todas as suas outras obrigações. Enfim, tanto ele se engolfou nas suas leituras que lendo passava as noites de claro em claro. E os dias de sol a sol. É assim, do pouco dormir e muito ler, se lhe secaram os miolos. De modo que veio a então, assim, eu acho que esse é o objetivo do final, não? Vamos lá, continuando. Vai, Henrique. Pode ir, Henrique. Eu não... Qual que tá? Posso ler? Pode. Encheu-se-lhe a fantasia de tudo aquilo que lia nos livros. Então foi que lhe pareceu conveniente, tanto para o aumento de sua honra, quanto para o servimento de sua república, fazer-se cavaleiro andante. E saiu pelo mundo com suas armas e seu cavalo em busca de aventuras. Na outra página, nós temos... Ô, prof, ó, aí eu leio o quadrinho? Pode ler. Aí aqui, ó, vocês têm a continuação, né, mas sem as falas, né, a gente pode observar. Depois, no próximo... O teu nome será Rocinante. E o meu Don Quixote. Aqui. E vendo que nada mais lhe faltava senão buscar uma dama da qual se enamorar. Lembrou-se, continua. O professor desativou o áudio. Vai, Ana. Mas, e vendo que nada mais lhe faltava senão buscar uma dama de qual se enamorar, lembrou-se da Aldonza Lorenzo, uma lavradora de quem ele andará enamorando algum tempo. Procurando um nome que não destoasse muito do seu e que soasse a de princesa, veio a chamá-la Dulcinea del Toboso, por ela ser natural de El Toboso. Próximo. É o Rodrigo, não é? Vai, Rodrigo. Nome ao seu parecer, músico peregrino e significativo como todos os outros que a si e a suas coisas tinham dado. Tomadas tais providências, não quis ele aguardar mais tempo para levar a efeito seu pensamento. Quem que fez isso? Ó, essa fala.
Tomadas, então, tais providências ali, o narrador, né? Então, olha lá, ó, foi anunciado ali, né, o que haviam combinados. A Caco Galhardo, Dom Quixote, São Paulo, Peirópolis, 2005, a página 5 e 6 lá do livro, né? Então, foi mencionado. Aqui, ó, vocês têm uma pequena informação, né? Sobre o autor. Posso ler, prof? Pode. Eu tudo sozinha ou alguém mais quer ler? Pode ler. Eu quero. Então, o Otávio e a Laura. Por que não faz igual? Por que não Otávio, faz leia igual? até um ponto. Otávio, leia até um ponto. A Laura lê até moderno e depois o Otávio... É isso, moderno tu começa do publicada. Pode ler, Laura. O espanhol Miguel de Cervantes, 1547 a 1616, é um nome importante da literatura ocidental. Foi poeta, dramaturgo e é o autor de Dom Quixote de La Mancha, considerado o primeiro romance moderno. Publicado em 1605, essa obra conta as aventuras de um fidalgo decadente, Dom Quixote, que, acompanhado do escudeiro Sancho Panza, vive aventuras verdadeiras e imaginárias. Posso continuar? Posso ler, prof? Pode. O paulista Caco Galhardo, Antônio Carlos Galhardo, é cartunista e suas tiras são publicadas nos principais jornais brasileiros. Em 2005, adaptou a obra Dom Quixote de La Mancha para os quadrinhos. Muito bem. Então, olha só. Aqui, a professora vai voltar aqui na história em quadrinhos, que eu vou explicar a atividade, tá? Para vocês. Preste atenção. Então, nas próximas páginas que a gente vai fazer, lá na página 5 e na página 6, vocês têm 2 QR Codes. Um na página 3, tá? Que vocês vão acessar e vão registrar ali, vão fazer um pequeno resumo sobre o personagem Don Quixote, escrever no caderno, e vão acessar também lá no QR Code da página 5, tem um QR Code que fala sobre a história em quadrinhos, tá? Então, vocês vão registrar ali só o que vocês entenderam. Na página 13, vocês vão fazer o resumo, lá tem a introdução, tem a informação do texto. E na página 5, vocês vão só ler ali a história em quadrinhos, tá bom? Tem uma história em quadrinhos ali. Na página 3, na página 5, lá no QR Code, vocês vão encontrar essa história que a professora está mostrando aqui, ó, tá? E tem mais informações lá. Então, quando vocês entrarem, vocês vão ver ali a linguagem das histórias em quadrinhos, lá no QR Code da página 5. Olhem lá na página 5 de vocês. Sim, aquele... embaixo da número letrada 2. número 2. Isso, ali tem um QR Code. Então, ali fala assim, ó, a linguagem das histórias em quadrinhos. Então, vocês vão encontrar as informações sobre história em quadrinhos. Então, vocês vão ler, tá? O que vocês irão registrar no caderno do QR Code é da página 3, tá? Que vai falar sobre Dom Quixote de La Mancha, tá bom? Então, a atividade para vocês realizarem é lá na página 5. Olhem lá na página 5. Estão lá na página 5? Então, sim, nessa página, vocês vão fazer o seguinte. Ali diz assim, ó, você lê o trecho inicial de uma adaptação, tá? Então, aqui o que a gente fez, né, a leitura do trecho inicial, ó. Nós não lemos toda a obra. Para o HQ de Dom Quixote de La Mancha, Miguel de Cervantes. Nela, os quadrinhos revelam o leitor dos personagens, suas falas e suas ações, o tempo e o lugar da narrativa. Então, onde acontece o tempo que acontece, né? O que está ali acontecendo nessa narrativa. Aí vocês vão responder na número 1,
quem é o personagem principal, tá? E como você chegou a essa conclusão, né? E por que ele é o personagem principal? A número 2, vocês vão falar sobre o autor dessa adaptação. Então, ó, Caco Galhardo, autor dessa adaptação, manteve palavras de romance original. Então, ele não mudou, ele manteve a mesma linguagem, tá? As quais você não conhece. Relacione cada uma dessas palavras, o seu significado no contexto do seu fragmento. Então, ali vocês têm, ó, palavra que ele não modificou lá na história em quadrinho. Fidalgo, adarga, rocim e ósseo. Vocês vão relacionar a qual significado a palavra está relacionando. Então, vocês vão botar número 1, 2, 3 e 4 ali do ladinho, tá bom? Depois vocês irão fazer o seguinte na letra B. Olha lá. Observe alguns dos sentidos do verbo engolfar. Vocês vão... Ah, professora, eu não sei o significado. Vocês vão buscar no dicionário, certo? Buscando lá no dicionário, vocês vão ler que aqui ó, tem a informação 1, né, o verbete 1, 2, 3 e 4. Vocês vão destacar qual dessas informações, né, é o significado de engolfar. Vão destacar esse significado, né, que diz ali, sublinha o sentido com o qual esse verbo foi usado no trecho. E na número 3, vocês irão relacionar o texto do 6º quadrinho. Então, vocês vão voltar aqui, ó, na história, lá no 6º quadrinho, tá? Vocês, de modo que veio a perder o juízo. Então, vocês têm ali, ó, releia o texto do 6º quadrinho. Está entre aspas aquela fala. De modo que veio perder o juízo. Qual é o significado de perder o juízo? Por que ele falou perder o juízo? Aí vocês vão colocar ali o que significa essa expressão, tá? Depois, vocês vão ler a letra B, desculpa. A perda do juízo evidencia uma mudança de estado do personagem e tem uma causa e consequência diretas, que aconteceu diretamente com ele. Então, vocês vão ver qual é a causa e qual a consequência, né? A causa antes e a consequência depois. Tá? O que aconteceu, depois veio a consequência. E na número 4, vocês vão ver que uma história em quadrinho, tanto texto não verbal, o que é o texto não verbal, sexto ano? A imagem. A imagem, muito bem, Henrique. A imagem. Então, vocês vão estar relacionando a imagem, ó, tá? A imagem. Tem quadrinhos aqui que não tem a linguagem verbal, só a não verbal, né, ó? A imagem. Então, vocês vão estar relacionando ali o texto não verbal quanto verbal. Então, se o texto não verbal é a imagem, o texto verbal é a escrita, né? Ó, são as palavrinhas, tá? Contém informações para a compreensão da narrativa. Mesmo sem a linguagem, ó, sem o texto, só com a linguagem não verbal, a gente consegue entender, né? Aí vocês vão escrever ali, relê esse quadrinho. O que representa a imagem do dragão e da moça? Tá? O que vocês vão fazer ali, ó, depois? Ó, estão vendo? Tem a linguagem não verbal e a verbal, tá? Então, vocês vão ver o que representa a imagem do dragão e da moça. A imagem, não o que está sendo falado. E na B, histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinho deve salvar... História em que um cavaleiro, deve salvar uma moça princesa eram preferidas de Dom Quixote. Que nome se dá a essa narrativa? Se você sabe, o que você sabe sobre elas? O que a gente sabe sobre essa história? O que vocês sabem? Tá? Vocês conhecem alguma dessas histórias? Sim ou não, sexto ano? Sim. Aí vocês vão colocar ali o que vocês sabem dessa história e que histórias são essas, tá? Depois, observem que tem a historinha ali do lado, né? Um quadrinho ali para fazer referência também da letra A, tá? Depois, na número 6, na página 6, vocês têm a número 5.
e diz o seguinte, toda narrativa, peguem o marca-texto e destaquem ali, ó. Toda narrativa se desenrola em determinado lugar e tempo, né? A gente tem que saber onde acontece e o tempo. Há ainda o narrador responsável... Lá em cima da página 6, lá no início, na página 6. Deixa eu carregar. Aqui, ó. Aqui a prof vai colocar, daí vai aparecer as informações. Então, toda narrativa se desenrola em um determinado lugar e tempo. Há ainda um narrador responsável para contar os fatos. Tendo isso em vista, responda as questões a seguir. Vocês vão ler a número 5, releia o primeiro quadrinho, então vocês vão voltar lá no primeiro quadrinho, tá? Ó, vocês vão voltar no primeiro quadrinho, ele está ali do lado também para vocês fazerem referência. Vão responder a letra B, tá? Vão assinalar. A letra C também vocês vão assinalar, né? Qual é o ponto de vista do narrador ali. Nós sabemos que existem dois, o narrador personagem e o narrador observador, né? O personagem participa da história e o observador ele só conta a história, né? Na terceira pessoa. Na D, vocês vão ver qual é a expressão inicial utilizada no primeiro quadrinho, fazendo referência novamente lá ao primeiro quadrinho. E na letra E, a história se passa no mesmo momento em que é contada. Justifique sua resposta. Aí vocês vão botar ali sim ou não e por quê. Tá? Na número 6, vocês também vão assinalar, vão ler ali as alternativas, né? Marcar quais são os quadrinhos. E na 7, vocês vão enumerar qual é o primeiro, o segundo e o terceiro. Tá bom, galerinha? Então, a atividade de vocês é até a página 6. Ó, a número 5 e a 6. No caderno não é nada, prof? Oi? Eu ainda não entendi se no caderno tem alguma coisa. No caderno? É isso? No caderno você vai fazer vai registrar as informações aqui, ó, do QR Code. Da página 3? Da página 3, isso. Ah, tá. Tá? Então, vocês vão fazer atividades. Vão ler novamente a história em quadrinhos, né? A história em quadrinhos ali de Don Quixote de La Mancha. E vão responder a página 5 e a 6. E vão entrar nos dois QR Code. Porém, o que vocês irão registrar no caderno é da página 3, ó, tá? Só da página 3. Vocês vão encontrar informações ali sobre o personagem Don Quixote de La Mancha. Tá? E vocês vão registrar ali, vão fazer um pequeno texto para a professora. Tá bom? Copiando, fazendo as informações principais ali do QR Code. É para mandar foto até quando? A foto vocês podem mandar para a próxima aula. Nós temos quinta-feira. Tá? Ai, meu braço! Mais alguma pergunta, sexto ano? Não. Não? Deu para entender? Ficou claro aqui as informações? Então, vocês vão responder a número 5, a página 5 e a 6. Vão entrar nos dois QR Codes, tá? Tem dois QR Codes ali, porém, vocês só irão registrar um, que é da página 3, tá bom? E na página 5, vocês vão encontrar ali as informações sobre história em quadrinhos, as linguagens, né? Algumas informações, mas é só para ler, não precisa registrar. Ok? Ok. Mais alguma pergunta? Não? Não. Deu para entender? Certinho, né? Sim. Então, olha só, nós temos a nossa aula quinta-feira e nós faremos a correção dessas atividades aqui. Ok? Alguém quer fazer algum questionamento? Quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Não, tranquilo, porque... né? Atividade, né? Nós vamos ver que mais adiante também tem outros QR Codes, né, importantes lá. Vai também falar sobre essas informações da histórias em quadrinhos, que é o gênero textual da nossa unidade.
Tá bom? Certo, galerinha? Certo. Então, ó, ficou combinado, então, para a tarefa. A prof vai anotar. A professora vai anotar ali para vocês como atividade para a próxima aula, tá? A atividade da página 5 e 6.